Eu vou começar essa aula com algumas perguntas que podem cair na sua prova. Na verdade, eu acho que é tudo que pode cair na prova sobre desagravo está, né, contido nessas perguntas aí que você vai ver na sua tela, tá? No final da aula, então, a gente vai voltar a essas mesmas perguntas, a gente vai responder uma por uma, porque a gente vai já ter ganhado conhecimento para respondê-las. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Quais são essas perguntas? Primeiro, a mais óbvia, o que é o desagravo público? Depois, quem é que pode requerer o desagravo? Em terceiro, qual o órgão responsável para realizar o desagravo? Em quarto, o fato de haver uma ação criminal em curso torna o desagravo desnecessário, esvaziado? Depois, existe a possibilidade do advogado ofendido abrir mão, o advogado renunciar ao desagravo? E a última, é só o advogado que pode ser desagravado ou o estagiário inscrito também? Então vamos lá, vamos falar sobre esse bicho-papão que é o desagravo. O desagravo nada mais é do que uma sessão solene. Olha aí na sua tela, olha essa imagem. Essas são 3 imagens de desagravos acontecendo, tá? É uma sessão solene que o conselho competente promove quando o inscrito na OAB, o advogado ou o estagiário foi ofendido no exercício da sua profissão. Um exemplo clássico que ilustra uma situação que pode ser passível de desagravo é quando, por exemplo, um advogado criminalista é chamado de defensor de bandido, ou advogado de porta de cadeia, ou algo do tipo, por um jornal, por exemplo, por um veículo de comunicação qualquer em alguma cidade. Tá? Então, aí, isso dá o direito ao desagravo ao advogado. O desagravo é, obviamente, como a gente está falando disso, um direito do advogado, beleza? A melhor forma de a gente estudar o desagravo não é lá no Estatuto da Advocacia da OAB, porque lá é muito simplesinho. A gente vai lá para o artigo 18, que traz todos os detalhes sobre o que é desagravo público. Aqui na sua tela, agora, ó, a gente colocou o artigo 18, o caput dele, tá? Depois tem alguns parágrafos que a gente vai ver também. Aí, ó, olha só, eu vou dar um destaque agora no que é mais importante aí sobre o desagravo. Olha lá, beleza. Então vamos ler o artigo 18? Ó, o inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo conselho competente de ofício a seu pedido ou de qualquer pessoa. Calma aí que eu vou dar uma passadinha aí no que eu grifei. Olha que eu grifei de rosa, tá? Em razão do exercício profissional, tá? Então, não basta ser qualquer ofensa contra o advogado, deve ser uma ofensa ao advogado em razão do seu exercício profissional, em razão da advocacia, tá? Então, continuando, aí o advogado ou inscrito, né, na verdade o termo melhor é inscrito no OAB, porque pode ser advogado ou estagiário, ele tem direito ao desagravo público promovido por quem? Pelo conselho competente. O que é o conselho? O conselho federal? Não, o conselho seccional competente. E olha qual a possibilidade de ser requerido. De ofício, ao seu pedido, ao pedido do advogado, ou qualquer pessoa. Então, o desagravo pode ser requerido de ofício, ele pode ser requerido a pedido do advogado ofendido, ou também pode ser requerido por qualquer pessoa, qualquer cidadão. Tranquilo? Então, vamos agora para os incisos. Eu vou ler rapidamente, esses 5 primeiros são alguns detalhes mais técnicos. Presta mais atenção nesse que está grifado na sua tela, no inciso, não, falei inciso, parágrafos, tá? No parágrafo 5º, eu vou ler todos, o parágrafo 5º talvez desse seja o mais importante. Parágrafo 1º. Compete ao relator, convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionado ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, propor ao presidente que solicite informações da pessoa ou autoridade ofensora, lembra do meu exemplo? Seria o jornal que falou que o advogado é advogado por de cadeia, no prazo de 15 dias, salvo em caso de urgência e notoriedade do fato. Beleza. Olha que é meio que um processinho, né? Parágrafo 2º. O relator, então, ele pode propor tanto o arquivamento do pedido, se a ofensa for pessoal ou ela não estiver relacionada, lembra que a gente falou? Tem que estar relacionada com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado, ou se essa ofensa configurar crítica de caráter doutrinário, político, religioso, tá? Então, nesse caso, se for ofensa pessoal ou de caráter doutrinário, religioso, aí o relator ele pode propor o arquivamento. Tranquilo? Vamos continuar, então, o nosso processinho do desagravo. Parágrafo 3º. Recebidas ou não as informações e convencendo-se da procedência da ofensa, ou seja, a ofensa tem procedência, o relator, então, emite um parecer que é submetido ao conselho.
Em caso de acolhimento desse parecer, então, é designada pelo Conselho uma sessão de desagravo que deve ser amplamente divulgada, tá? E aí o que acontece lá na sessão de desagravo? Na sessão de desagravo, o presidente lê a nota a ser publicada na imprensa, então essa nota também vai ser publicada na imprensa, ela vai ser também encaminhada ao ofensor e às autoridades e também registrada nos assentamentos do escrito, tá? Olha que legal o parágrafo 6º agora, que não está na sua tela, mas estará agora. Pronto. Ocorrendo a ofensa no território da subseção a que se vincule o inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou conselho da subseção com representação do conselho seccional. Atenção aí, tá? Porque eu disse que quem promove o desagravo é o conselho, beleza. Mas ele também pode ser promovido aí, como uma exceção, pela diretoria ou conselho da subseção, sempre com representação do conselho seccional. Então, o conselho seccional ele vai enviar um representante, vai ter um representante do conselho lá nessa sessão de desagravo, tá? E por fim, o desagravo público como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia não depende da concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do conselho. Esse também é um parágrafo muito importante. O ofendido nunca pode dispensar o desagravo. Então, se eu fui ofendido, me chamaram de advogado de porta de cadeia, eu falo, não, mas gente, deixa quieto, vamos botar panos quentes, eu já perdoei o meu ofensor. Não, tá? Não depende da minha concordância ou não, porque, na verdade, o que foi ferido não é tanto o advogado, mas foi a figura abstrata da advocacia, do advogado, e não eu, Roberto, advogado. Tudo bem? Então, vamos lá. Também está presente, lembra que eu falei que está no Estatuto da Advocacia da OAB, mas com menos detalhe. Vamos ler lá no Estatuto da Advocacia da OAB? Porque ele vai ajudar também a responder uma daquelas questões que a gente vai trazer logo em seguida. Olha lá. No caso de ofensa, está lá no parágrafo 5º, tá? No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou de função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Então, mesmo que haja um processo criminal, né, o cara que me ofendeu, eu represento criminalmente contra ele, mesmo que tenha esse processo correndo lá na vara criminal, ainda assim é passível de desagravo essa ofensa. Tá? Então, como eu prometi, a gente vai agora responder aquelas perguntas que eu coloquei no começo da aula, que são as perguntas mais importantes. Então, o que é o desagravo público? Bom, a gente viu, é uma sessão solene promovida pelo Conselho Seccional, e já respondendo a segunda pergunta, quem pode requerer o desagravo? Qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode também requerer o próprio advogado ofendido, ou o Conselho Seccional de ofício pode requerer o desagravo. E aí, qual que é o órgão responsável por realizar o desagravo? O Conselho Seccional, beleza? Desagravo é realizado pelo Conselho Seccional. Mas, eventualmente, numa exceção, ele pode ser realizado pela subseção, desde que haja um representante do Conselho presente. Tranquilo? Por fim, no fato de haver uma ação criminal em curso, torna esse desagravo desnecessário? Existe a possibilidade do advogado abrir mão ou renunciar a esse desagravo? Não, tá? A gente viu lá que mesmo que haja um processo criminal em curso, o desagravo não é esvaziado, tá? O desagravo deve continuar. E respondendo aí a próxima pergunta, o advogado ofendido pode abrir mão ou renunciar? Também não. As duas perguntas têm a resposta não como resposta correta. E por fim, pode o estagiário ser desagravado ou apenas o advogado? Como a gente viu, quem é desagravado é o inscrito no OAB, tanto o advogado como o estagiário. Então, o estagiário também pode ser desagravado, como ocorre de fato na prática forense. Tudo bem, pessoal? Essas perguntas devem estar claras agora para você, e se você souber elas, tranquilo, você vai acertar qualquer questão que cair sobre desagravo. Forte abraço!